Pesquisa Quest que saiu hoje mostra que a avaliação positiva do governo subiu de 33% para 36%. Essa pesquisa mostra aí essa subida da avaliação positiva do governo Lula. O índice das pessoas que consideram a gestão ótima ou boa subiu 3 pontos percentuais em relação ao levantamento de maio, uma alta fora da margem de erro. A avaliação negativa teve uma queda de 3 pontos percentuais, de 33% para 30%. O que você achou, hein, Josias? O que fez dar uma melhorada aí na avaliação do governo Lula nessa pesquisa Quest? A única coisa que teve de diferente, Fabiola, que justificaria essa mudança, é o Lula ter operado nas últimas semanas, nos últimos meses mesmo, nesse ano, nesse primeiro semestre de 2024, o Lula decidiu viajar, correr o país, né? E nas últimas semanas ele acentuou, porque havia uma janela legal que terminou no sábado passado, 6 de julho, que era o prazo que o presidente podia visitar estados, municípios, anunciar obras em ano eleitoral. Depois desse 6 de julho, isso seria proibido. Então, o presidente intensificou as suas viagens e ele, operando nessa versão palanqueira, ele caprichou nos ataques ao Banco Central, ao mercado financeiro. E isso tudo as pesquisas já mostravam. O Datafolha tinha mostrado já no ano passado que fazia muito sucesso a investida do Lula contra o mercado financeiro. E ele caprichou, ele exacerbou, a tal ponto que o próprio ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, teve que pedir a ele que moderasse, porque aquilo estava influindo na cotação do dólar. Agora, surtiu efeito, né? E o Lula recuperou posições, sobretudo entre os brasileiros mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos. Nessa faixa, ele cresceu bem, né? Nessa faixa de menor renda, mostra a pesquisa Quest, ele subiu de 62% a aprovação para 69%, né? Deu uma melhorada também entre as mulheres. Houve uma oscilação positiva até entre os evangélicos, mas aí não dá para a gente dizer que ele melhorou, porque a margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos, mas quando você considera um universo menor, como é o caso do universo dos evangélicos, aí a margem de erro sobe. Então, houve uma oscilação, mas ainda dentro da margem de erro, não dá para a gente dizer que melhorou. Mas toda a pregação do Lula é muito popular, né? Então, ele encontrou aí nesses ataques ao Banco Central, ao mercado financeiro, e essa pesquisa mostra que a aprovação aí está acima de 80%. As pessoas concordam com o Lula nessa sua investida. Então, houve um anestésico. A crise de popularidade do Lula como que se estancou e ele começou a variar, a crescer fora da margem de erro, né? Agora, o problema não está resolvido, porque isso anestesia a queda do presidente, começa a melhorar. Agora, há uma percepção muito negativa do governo em relação à economia, né? E esse é o ponto que levou, inclusive, os economistas simpáticos ao Lula a recomendarem que ele moderasse o linguajar, os ataques ao Banco Central, ao mercado financeiro, porque esses ataques afetam a cotação do dólar, puxam o dólar para o alto, envenenam a taxa de inflação, mantêm os juros nas alturas e, por consequência, contribuem para esfriar a economia. Então, o que é remédio, o que parece remédio para o Lula em relação às pesquisas, pode se transformar em veneno se ele não conseguir mostrar ou atenuar os efeitos que o eleitorado enxerga nocivos na economia. A economia não está bombando, mas ela caminha de lado, também não é o desastre que os eleitores enxergam, né? Vai sair a inflação, deve sair nesta quarta-feira. Houve uma queda, deve ser registrada uma queda, mas tudo indica que haverá
uma piora em relação ao preço dos alimentos, né? Então, eu diria a você, Fabiola, que o Lula encontrou anestesia na sua versão palanqueira, mas ainda não é o remédio, porque a percepção em relação à economia não é boa. Ó, eu só queria mostrar o gráfico, porque eu falei até que melhorou, mas ainda não é, né, a melhor avaliação dele desde o início do governo. O auge dele foi em agosto do ano passado, quando ele tinha 60% de aprovação. Então, agora voltou ao patamar de outubro e dezembro. Esse é o gráfico aqui sobre a aprovação do governo Lula. Segundo a pesquisa Genial Quest, a gente tem diferença aí entre as pesquisas em relação à aprovação do E governo Lula. Bom, mas que... Fala, o curioso é que Josias. melhorou, só para terminar, melhorou porque ele recuperou o que ele tinha perdido em relação ao eleitorado dele mesmo. Ele recuperou o prestígio que ele tinha perdido entre os eleitores de mais baixa renda.